Fala pessoal, Rodrigo Sebra na área, trazendo aqui mais um vídeo para o nosso canal Diário de Gain e Loss. Hoje é dia 17 de janeiro de 2025. Pretendo aqui trazer um resumo das minhas operações realizadas nessa semana, né? Semana que foi bem agitada em alguns pontos políticos, né? Que fizeram aí com o cenário do mercado financeiro ter tido aí uma volatilidade bacana, né? Mas dentro aí do meu operacional eu acabei não pegando essas operações. Eu vou mostrar aqui para vocês o que foi meu operacional e o que está sendo nele. Mas antes aí eu peço que todos aí se inscrevam no canal, ativem o joinha aí, dê um joinha, ative o sininho, né, que eles falam, para que a gente possa aí ir mais longe possível com o nosso conteúdo. A minha ideia e a minha intenção aqui é fazer que esse diário de trade, na verdade, foi criado, né, com esse intuito de fazer o meu diário para eu ter um mais de autocontrole nas minhas operações e, consequentemente, ajudar um ou outro membro do canal e também as críticas construtivas também que venham nos comentários e a gente possa incrementar aí nas minhas operações, né? Também estou ativo no Instagram, aí peço que todos aí se inscrevam lá no Instagram, @diário de Gain Loss, para que a gente possa aí aumentar também, engajar nas duas redes sociais, né? Quem viu o vídeo o resumo da semana passada, e aliás, quem não viu, eu vou deixar o card aqui no final, eu disse que em todas as meu setup ele é desenvolvido para entrar em todas as operações. É porque eu estudei ele, fiz um backtest dele de todas as operações, sem contexto de notícia, porque era um backtest do passado. E ele foi super assertivo nesses últimos 3 anos, como eu já disse, acima de 60% de assertividade. E na semana passada, o operacional, ele havia fechado em torno de, tem aqui, 1.700 pontos. Tá? Teve uma operaçãozinha na sexta-feira, no finalzinho da manhã, que eu acabei não tinha computado, mas fechou com 1.700 pontos. E eu, dentro dos 1.700 pontos, consegui ali uma retirada de quase um terço da produção, peguei 450 pontos. E o que eu queria dizer com isso na época? Que nós temos que pegar, entrar, porque o operacional ele mostra para a gente que é necessário entrar, que é necessário você agir com ele, porque em cima disso, ele sendo um operacional assertivo, os dias ou a semana que forem negativas, você consegue ali se equilibrar e manter essa situação de, de, um, de uma assertividade boa, né? Você ficar com a pontuação considerável no mês. Disse isso no vídeo, pode voltar lá e assistir, e de fato eu disse isso. Por quê? Essa semana foi uma semana em que o operacional, ele, de fato, não foi uma semana dele, foi uma semana de drawdown, né? E, e, e parecia que eu já estava adivinhando, porque essas, a gente tem que ter essa maturidade. Se eu não tivesse feito diário, analisando minhas operações, sabendo que isso vai acontecer, e analisando somente essa semana, muito provavelmente já estava desesperado, procurando um setup, procurando operação e automaticamente querendo mudar, fazer operações que não estão dentro do operacional. Como eu disse, semana passada, o operacional fechou com quase 1.700 pontos. E essa semana, ele fecha menos 400 pontos. Foi uma semana ruim. Segunda, terça foi ruim. Quarta, fechou positivo. Na quinta ele fechou negativo e hoje ele está fechando aí levemente positivo.
Aí tá aí a importância de você fazer o controle do seu trabalho, controle das suas operações, o controle da sua performance, né? Porque, querendo ou não, o operacional, essa semana, somado as duas, ele fecha aí em torno de 1.300 pontos. Tá, tá positivo. Ele tá da maneira que está trabalhando. Eu não fiz o percentual de acerto, eu tenho somente das minhas operações que eu vou mostrar para vocês o relatório, e que isso demonstra que é o caminho. Seguir, traçar o caminho e, e continuar operando dentro desse cenário, dessa situação, respeitando todos o que você colocou no papel, que você planejou. Então, a semana foi ruim, pode ser que a outra seja ruim também, mas o operacional tem gordura para queimar. Eu não tenho. Eu não tenho. Essa semana, vamos dizer que eu falhei novamente em relação às entradas, porque o operacional aqui essa semana fechou com 400 negativo e eu só fechei, do que eu operei, dos 450 pontos que eu tinha na semana passada, eu só perdi uma operação, 150 pontos. Então, assim, para mim foi bom, porque algumas operações eu acabei não entrando, mas se eu tivesse desde a semana passada operando todas as operações, ao invés de eu estar com 300 pontos, eu estaria com 1.300, né? Então, continuo tendo esse alerta, que eu devo entrar em todas as operações. E foi o que eu fiz essa semana. Boa parte eu entrei. Somente a segunda, a terça. Segunda e terça eu entrei, que foram as semanas que foram os dias que me deram o stop. Aí na quarta-feira eu já coloquei um pé um pouquinho para trás e acabei não fazendo essas entradas, né? Então a gente acaba acaba tendo essa percepção de que funciona, mas eu tenho que estar em todas. Se eu tivesse entrado em todas hoje, a semana inteira, eu estaria aí devendo alguns pontos, né? No caso, 400 pontos. Eu estaria no 0 a 0, né? Porque semana passada eu estava 450, essa semana com 400, menos 400. Enfim. Esta é a importância da gente ter esse controle, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês aqui, ó, desde o dia 13, né? Aqui a gente a gente não esconde, oculta operações, oculta entradas, não. A gente demonstra que são as minhas entradas, que eu fiz no dia 13, foram poucas. Aí tem no dia 14, fiz as minhas entradas, dentro do que eu planejo. Aqui eu não estou aqui demonstrando o operacional. Eu acho que é muito, é muita falta de respeito com vocês eu querer mostrar o operacional, como ele funciona, sendo que ele ainda para mim não me pagou nada, não é lucrativo. Ele é lucrativo no meu backtest, agora eu estou na conta real. Então, alguns me perguntam, eu fico com o pé atrás de mostrar porque, de fato, cabe estudos, e não, então, que é mais para mostrar meu diário de trade, que eu faço, e que recomendo que vocês façam também. No dia 15 foi um dia que eu fechei levemente positivo, aqui teria uma entrada, aqui teria outra, essas duas aqui provavelmente teriam pagas, deixa eu ver, essa aqui, deixa eu ver, essa pagou, essa não pagou, essa teria estopado, essa aqui eu fiz sair no 0 a 0, mas ela pagou,
Então, foi a entrada que eu vou mostrar para vocês. Foi a única entrada que saiu no 0 a 0 que pagou, então teria aumentado as minhas, a minha assertividade nas minhas operações, né? Aqui foram mais algumas entradas. E é isso, gente. Eu vou logo para o que interessa, que é o que vocês gostam, que é o relatório de performance. Tá aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Foram 14 operações, 50% de acerto. Fechei R$ 30 para trás. Então, considerando aí que são 150 pontos, como eu havia dito, tá muito bem. Então, continuo aí, fecho segunda semana seguida ainda no positivo. Isso é bom porque faz muito tempo que não acontece de eu seguir 2 semanas seguindo uma positividade. Claro que tem um alerta aí da segunda quinzena que geralmente para mim não é muito boa, eu já tenho essa história, então eu tenho que tomar um certo cuidado. Então foram 14 operações, 50% de acerto. Se eu tivesse deixado esse trade rolar no dia 15, no percentual de assertividade beirava aí a casa dos 60%, que é o que o operacional nos dá, nos passa, né, um pouco mais de 50%. Então, teria fechado aí a semana pelo menos um 0 a 0, né, de todas as operações. Aqui está o gráfico, como foi a, a semana, né? A semana foi um pouco mais complicada em questão de, de assertividade, como eu havia dito. Foi bem difícil, foi mais uma semana de recuperação do que de ganho, mas saiu satisfeito. Gosto muito de destacar isso aqui, porque é a novidade que eu quero trazer para vocês. Eu só vou, como eu havia dito no vídeo anterior, eu só vou aumentar para 2 contratos, não só por questão de assertividade, por questão de o setup, a minha estratégia está dando certo. Eu vou, quando eu tiver financeiro que me deixe tranquilo para operar com 2 contratos. Então, se eu tenho R$ 1.000 hoje na conta para operar um contrato, eu quero ter 2.000 para aumentar o meu contrato, para subir a minha quantidade de contratos. E assim vai. É assim que eu quero, vou fazer isso, porque existe a dificuldade de operar com mais contratos. O operacional, eu fiz backtest do que foi do passado, então hoje, você colocando na conta real, a situação é um pouco mais diferente. Dito isso, mostra aí as minhas operações que eu não entrei. O mercado, o operacional está para frente com 1.300 pontos e eu estou aqui com os meus 300. Então, assim, tem ainda essa trava. Então, eu acho que com o tempo, eu aumentando, eu com um contrato, vou muito provavelmente para o mês de fevereiro, no mês de março, também estarei com um contrato. Eu acho difícil no mês de março eu já estar com 2 contratos, porque eu teria que ter uma assertividade muito boa de um operacional nessa segunda quinzena e no próximo mês, então eu acho difícil. Então, isso vai me dar tranquilidade, porque eu vou estar acostumado com o operacional e com o contrato. E quando eu for para a segunda fase, que é 2 contratos, eu vou ter mais tempo de tela com o operacional. E isso vai me dar tranquilidade para operar as demais, os demais trades, né? Então, como eu disse, vou aqui para o gráfico rapidamente e vou colocar aqui o mensal para mostrar para vocês que é o que eu falei. Estamos para frente. Estamos para frente ainda pouco em capital, mas isso é o que menos me importa. O que me importa hoje é o longo prazo e o, o day trade é isso, o longo prazo.
Para finalizar o vídeo, eu queria destacar esse ponto que eu vou seguir o operacional do jeito que está, tá no papel. Considero que foi uma semana difícil, mas se tratando de longo prazo, se tratando de operacional, se tratando de estratégia, está tudo dentro do previsto. O operacional ele tem um pouco mais ele pode ainda dar um pouco mais de drawdown, né? Ele pode dar um pouco mais de drawdown. Tem mais 2 semanas cheias, então ele tem espaço suficiente para poder recuar um pouquinho para depois voltar a subir. Quem não tem sou eu que não entrei na primeira semana. Então serve um de alerta. Essa semana eu entrei muito mais pesado, assim, mais operações, que me deram essa recuada de no mínimo aí 150 pontos. Mas estou para frente. Isso é importante, fechar para frente, ganhar pontuação para que eu possa lá para março ou abril tá subindo aí para 2 contratos e aí vai facilitar a minha transição para um terceiro contrato, quem sabe, porque eu vou ter mais pontuações somados aí aos 2 contratos para poder chegar ao valor necessário para aumentar com 3 contratos. Beleza? Então é isso da minha parte. É um vídeo de early trade diferente dos demais, porque os demais explicam o setup, explicam o operacional, e eu estou mais voltado não nessa área educacional de setup, mas sim a área educacional de cabeça, de estratégia, de respeitar o seu processo, respeitar o que você se programou e se prontificou a fazer ao longo de 2025. Não é pegar, colocar, chegar aqui, colocar num papel, depois jogar de lado, como eu fiz no ano passado. Não. Se prontificar fazer do começo ao fim, eu fiz, estou fazendo, e satisfeito com o fechamento da semana, apesar de ter ido um pouco para trás, mas eu tenho expectativa que iremos ter um primeiro semestre muito bacana, pensando aí no que eu estou fazendo. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu estou aqui sempre à disposição. Obrigado aí por todos que acompanharam até agora. Deixa um like, ativa o sininho, comente aí e vamos que vamos. Vou fechar aqui mais um dia, mais uma semana e torço para que vocês tenham tido aí uma boa semana e que a gente possa voltar aí com força total na próxima quinzena. Valeu? Forte abraço e fui!